Graça e paz, meus queridos, tudo bem? Vamos dar andamento então ao estudo de 1 Coríntios, o capítulo 2 nesse momento, né? Lembrando, né, que 1 Coríntios foi escrito ali por Paulo quando ele estava em Éfeso, no finalzinho da sua estadia em Éfeso, na terceira viagem missionária, endossada ainda por Sóstenes, né? Que era aquele judeu, líder da sinagoga que foi espancado. Quando nós lemos Atos, nós vamos perceber isso daí, né? E era uma carta em resposta a algumas dúvidas e alguns problemas, ou melhor, alguns não, diversos problemas que a igreja de Corinto estava enfrentando, e que algumas pessoas montaram uma comitiva, montaram um grupo de pessoas lá e foram atrás de Paulo para que ele pudesse orientar a igreja, né? Como eu disse já no primeiro vídeo, essa é uma carta muito importante para aqueles que querem organizar a igreja ou tomar algumas decisões, colocar algumas regras, algumas doutrinas, alguns regimentos, doutrinas não vou dizer, mas alguns regimentos para que a igreja possa caminhar de maneira saudável, né? Então vamos ali no primeiro versículo e no segundo versículo do capítulo 2 de 1 Coríntios. Eu entendo que é uma continuação do versículo 26 ao versículo 31 do capítulo 1, né? Como eu havia dito no primeiro vídeo, eu entendia que essa passagem, Paulo estava exortando o povo de Corinto a uma humildade, dizendo: olha, lembre-se que vocês não eram doutos, que vocês não eram sábios, né? Nem muitos nobres de nascimento. Ele vai falando isso lá no primeiro capítulo, a partir do versículo 26, né? E eu havia dito que Paulo, às vezes a gente usa esses versículos para incentivar pessoas, né? E a impressão que eu tenho, lógico, também pode ser usado dessa forma, mas a impressão que eu tenho é que Paulo estava exortando a humildade. Olha, vocês não eram esses caras, né? Deus escolheu vocês porque vocês não são nada, para que a glória seja do Pai, não para a glória ser tua, mas para que a glória fosse de Deus. Então, por isso Deus escolheu vocês não são nada, né? E no versículo 1, no versículo 2, quando a gente pega a versão King James, né? Ela diz assim: olha, eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, né? Não vim com linguagem de sabedoria humana. Ele está dizendo isso. Então, eu percebo assim que Paulo está continuando aquilo que ele disse: olha, vocês devem ser mais humildes, mais simples, né? Não ser tão arrogantes assim, porque eu mesmo, tendo o conhecimento que eu tenho, vim a vocês não com palavras de eloquência, não com persuasão, não com palavras de convencimento, não com sabedoria humana, né? Eu vim simples, eu vim humilde diante de vocês apresentar o plano de Deus, né? Então, eu tenho essa impressão de que Paulo ele está exortando, né, o povo à humildade naquele momento, né? Estava exortando o povo a ser mais simples, né? Ele diz assim que ele veio para anunciar o mistério de Deus, né? O testemunho ou ainda o plano secreto de Deus, né? Mas não de uma forma eloquente, não com persuasão, com conhecimento, sabedoria humana, né? E Paulo tinha conhecimento para tal, né? E ele não fez dessa forma, né? Ele se focou em Cristo, ele focou somente em Cristo e pregou o evangelho de forma simples para que todos pudessem entender. Quando Paulo diz isso, eu tenho uma impressão de que Paulo ele sabia que ele estava na Grécia, e Grécia era o centro da sabedoria, né? Lá existiam sofistas, mestres, professores, né? Homens filósofos, homens de conhecimento naquela região, naquele local. Então, Paulo, eu tenho a impressão que Paulo não queria ser somente mais um cara eloquente, mais um filósofo, mais um cara que sabia falar bem, mais um cara que sabia convencer as pessoas de suas ideias, né? Paulo ele não vinha com por isso que ele fala: eu não vim com poder de convencimento, de persuasão. Porque Paulo não queria convencê-los de algo. Paulo queria que houvesse transformação na vida deles, né? Eu percebo isso porque Paulo ele fala muito, trata muito sobre você não ser sábio, não se achar o sábio, não se achar o inteligente, eu percebo assim, ele sendo direto nesses pontos, né? Não tentem convencer as pessoas, ou não fiquem querendo convencê-las ou provar alguma coisa a elas, mas
preguem a palavra de forma que o Espírito de Deus, que o Espírito Santo traga essa transformação na vida delas, né? No primeiro capítulo ele fala assim, olha, não vim com palavras de sabedoria humana para não anular a cruz. Então ele diz assim, olha, eu não quis convencer as pessoas, eu queria que o Espírito Santo as transformasse, né? E Paulo sabia que aquele lugar era um lugar de vários filósofos, né? Paulo poderia convencê-los de que Cristo era o Filho de Deus, que havia somente esse Deus único e que Cristo era Filho de Deus, e de repente, por ele somente convencer as pessoas através da sua eloquência, através das suas palavras, poderia vir um cara mais eloquente, que tivesse mais poder de convencimento e desviasse essas pessoas dos seus caminhos. Então Paulo ele queria que as pessoas fossem transformadas e não somente convencidas de que Cristo era Filho de Deus. Amém? Continuando ali, no versículo 3, né? Paulo diz, ele fala assim no versículo 3, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Eu percebo assim que Paulo, quando ele vai pregar o evangelho, há nele um senso de responsabilidade, há um temor, né? Ele está anunciando o evangelho, ele percebe a importância disso, né? Ele está falando sobre o propósito de Jesus Cristo, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? Há uma responsabilidade nisso, né? Há uma responsabilidade de você pregar o evangelho, há uma responsabilidade de você transmitir a mensagem de Deus. Há uma responsabilidade, então deve haver temor e tremor dentro de nós ao fazermos isso, né? Nós não podemos fazer de qualquer forma, né? Em Jeremias 48:10 diz assim, maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Eu percebo que isso é uma forma de você atrair maldição para sua vida. Você começa a fazer a obra do Senhor de qualquer jeito, vai tocar, não estuda, vai cantar, não sabe a letra, vai pregar, não preparou a mensagem, vai orar com pensamento em outras coisas, você não foca naquilo que Deus te chamou a fazer e você começa a fazer a obra do Senhor de qualquer forma. Ou às vezes, né? Você quer fazer tanto aquilo que Deus, as coisas de Deus, entre aspas, coisas de Deus, porque você está servindo a igreja, e você entra no louvor, você entra na intercessão, você é líder, você é do teatro, você é da dança, e você é diácono, e você é presbítero, e é da diretoria, e você quer fazer tanta coisa que acaba não fazendo nada, né? Você se enche de atividades, mas não produz nada, né? Então eu percebo isso também, que Paulo está falando assim, olha, eu vim com fraqueza, temor e tremor. Então eu estou fazendo isso sabendo a responsabilidade que eu tenho, né, com Cristo e com vocês. Então é um ponto que a gente pode tirar para a nossa vida, né? A gente começar a realizar as coisas de Deus com responsabilidade, sem empurrar a obra de Deus de qualquer forma, empurrar com a barriga, fazer de qualquer jeito, fazer de forma relaxada, a ponto de atrairmos maldição para as nossas vidas. Temos que tomar cuidado com isso. O versículo 4 e o versículo 5 é mais ou menos aquilo que ele disse no versículo 2, né? A pregação de Paulo não era somente intelecto, vasto conhecimento, palavras persuasivas, né? Assim também ele já havia dito em 1 Coríntios 1:17b, né? Aquilo que eu já citei aqui também, né? 17b diz assim, ó, não com sabedoria de palavra para que não se anule a cruz de Cristo. Então, Paulo ele está dizendo assim, olha, eu não vim desta forma, eu não vim para pregar para vocês tentando convencê-los, mas ele veio sim no poder de Deus, ele veio no Espírito e no poder, é o que diz no 4, né? Ele veio pregar em Espírito e no poder. O que eu percebo em Espírito? Né? Que quando Paulo prega, eu creio assim nos dons espirituais, nós somos uma igreja carismática, então nós cremos nos dons espirituais, né, de 1 Coríntios 12, e eu percebo assim que Paulo, o que eu entendo quando eu leio esses versículos, é que Paulo, quando ele prega, quando ele ministra a palavra de Deus, os dons do Espírito Santo se manifestam entre os povos, entre as pessoas, né? Então, talvez alguns já haviam sido batizados com alguns desses dons, outros não eram batizados e acabavam sendo batizados. Mas ele fala também que ele vem em poder. O que eu entendo de poder é sinais, prodígios, maravilhas, milagres, curas, que também caem ali nos dons do Espírito, né? Cura e milagres. Né? Mas mais do que esse poder de sinais, prodígios e maravilhas,
Eu entendo que o poder que Paulo está falando é o poder do Espírito Santo em transformar-nos, né? Não somente em dons espirituais, em algo sobrenatural, mas algo que começa a transformar o nosso coração, transformar a nossa vida, transformar a nossa mente, e isso vai se estendendo por nossas atitudes. Paramos de falar coisas que não deveríamos falar, deixamos de ver coisas que não deveríamos ver, paramos de ouvir certas conversas que não nos edificam, tomamos atitudes diferentes. Então, ou seja, o poder que eu percebo que Paulo está falando é o poder do Espírito Santo de nos transformar, né? Um poder que nos transforma. E continuando ali, né? Que o versículo 5 diz para que a fé deles não fosse embasada em palavras de conhecimento, né? Para que a fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim nesse poder de Deus, uma transformação genuína, né? Como eu disse, já disse nesse vídeo, se fosse somente sabedoria humana em convencimento, poderia chegar um homem mais inteligente que Paulo, com um conhecimento maior do que Paulo, mais vasto, e poder convencer as pessoas o contrário daquilo que Paulo disse. Então, a ideia de Paulo não é convencê-los, mas é o poder de Deus transformar essas vidas, né? Como eu já disse nesse mesmo vídeo, né? No versículo 6, ele fala também, sim, que ele pode falar com sabedoria, né? Entre os experientes, né? E o meu entendimento aqui talvez seja que esses experientes sejam mestres, filósofos, talvez sofistas, professores, mas também eu tenho, em algumas versões diz que são aqueles que são maduros, talvez pessoas de mais idade, de idade avançada, de uma certa experiência de vida, né? E também, eu posso aqui estar falando uma interpretação minha, mas também posso entender que sejam pessoas com experiência de vida com Deus. Então você fala com um pouco mais de sabedoria, com um pouco mais de profundidade a mensagem que você quer transmitir a eles, o entendimento que você quer passar, aquilo que o Espírito Santo tem te revelado. Você pode falar de uma forma mais profunda às pessoas que já têm uma certa experiência com Deus, né? Então eu vejo isso, né? Porém, não falar com sabedoria humana, mas sim falar com o poder de Deus, não, como ele diz ali, não com a sabedoria desse século, né? Mas falar da sabedoria de Deus em mistério, né? Que é a continuação ali, o versículo 7, que diz assim: a sabedoria de Deus é algo vindo do Espírito Santo, né? Você vai falar com essas pessoas mais experientes, talvez mais doutos, um conhecimento mais vasto, seja ele dentro da igreja ou fora da igreja, seja ele um conhecimento profundo de Deus ou um conhecimento profundo das coisas do mundo, né, de conhecimento, sabedoria humana, mas fale da sabedoria de Deus, que é o mistério de Deus, que estava oculto, né, o que vai dizendo ali no versículo 7. O que é esse mistério de Deus, que eu entendo por esse mistério de Deus que estava oculto? O mistério de Deus que estava oculto, era Jesus Cristo, vindo à Terra, né, morrer e ressuscitar, e isso nos trazer a redenção, nos trazer salvação. E isso já estava planejado antes mesmo da fundação do mundo, né? Desde a eternidade isso já estava planejado por Deus, né? Contudo, esse mistério ainda é oculto para aqueles que ainda não creem em Deus. Isso é oculto para aqueles que não receberam Cristo como Senhor e Salvador. Isso é oculto para aqueles que ainda não foram alcançados pela graça. Nos é revelado, é o que vai dizer ali mais para frente, né, nos versículos, no versículo 10, que nos é revelado isso pelo Espírito. Então, isso é revelado para nós, porém esse mistério de Deus, que é Cristo ressurreto, a salvação mediante a fé em Cristo Jesus, né, a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, né, ela nos foi revelada. Esse é o mistério oculto. Eu entendo que esse é o mistério oculto que Deus, que outrora oculto, que antes estava oculto, que agora nos foi revelado através de Jesus Cristo, né? O versículo 8 fala sobre os poderosos. Diz assim: a sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Quando fala dos poderosos, eu tenho dois entendimentos. Eu creio que há dois entendimentos sobre esses poderosos.
Os poderosos, eles podem ser os governadores, os príncipes do mundo, né? Ele fala assim, dos príncipes deste mundo, os governantes desta era, os príncipes deste mundo, e algumas outras versões, né? Pode estar falando de pessoas de renome daquela época. Por exemplo, Herodes, né? O rei Herodes, Pôncio Pilatos, pode estar falando dos fariseus, pode estar falando dos saduceus, que se soubessem quem era Cristo, que se soubessem que Jesus Cristo era Filho de Deus, né? Não teriam crucificado ele. Mas também há um entendimento de que esses poderosos desta era, os governantes desta era, os poderosos deste mundo, pode estar falando de Satanás e seus demônios, né? Quando diz lá em 2 Coríntios 4,4, o Deus deste século. Cega o entendimento. Então, dá a impressão também dessa interpretação, que se Satanás e seus demônios, né? Seus demônios está lá em Colossenses 2,15, né? Os principados e potestades. Se eles soubessem que através da cruz de Cristo, onde eles se frustraram, né? Que eles acharam que tivessem matado o Filho de Deus, né? Se eles soubessem que Cristo iria realmente morrer na cruz, mas era já planejado por Deus a sua morte e a sua ressurreição, e através disso a salvação das pessoas que crescem nele, eles não teriam matado. Assim como os governantes, como Herodes, Pilatos, não teriam matado, também Satanás não teria feito de tudo para que Cristo morresse, né? Então eu percebo que há dá para se ter duas interpretações sobre esses governantes, né, desta era, sobre os poderosos deste mundo, né? No versículo 9, ali uma citação clara de Isaías 64,4, né, que anuncia a vinda do Messias, né? Vamos ler lá. Isaías 64,4, mas vou ler aqui mesmo aqui em 1 Coríntios 2. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? É uma citação clara que eu digo de Isaías 64,4, que anuncia a vinda do Messias, aquele que iria nos redimir, que iria nos justificar, porque ali no capítulo 64 de Isaías, ele fala que a nossa justiça são como trapos de imundícia. Então, ou seja, nós não temos condições de nos justificar perante Deus, nós não temos condições de nos salvar, porque aquilo que nós fazemos não é perfeito, o sacrifício que nós... O sacrifício que nós oferecemos a Deus não é perfeito, é como trapos de imundícia. Então não há como sermos justificados por nós mesmos, pelas nossas atitudes, ou por nós seguirmos regras e condutas, a lei mosaica, os 10 mandamentos, enfim. Nós somos pecadores, nós vamos errar em algum momento e isso nos trará condenação. Então, Isaías 64,4 está falando assim, ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então eu percebo que essa promessa de nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, era a promessa do Messias. Ou seja, Cristo veio, então viram ele, ouviram ele, as suas palavras, e não somente suas palavras, mas o Espírito Santo penetrou em nosso coração, né? Fazendo ali uma comparação com essa citação de Isaías, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Não, já viram e já ouviram a Cristo. Nem jamais penetrou no coração do homem. Cristo, com suas palavras, penetrou em nosso coração, e não somente Cristo, mas o Espírito Santo hoje habita em nós. E o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E esse Espírito Santo em nós, essa revelação de Cristo em nós, nos leva a amar a Deus. Ou seja, todo olho viu, e se não viu, né, no versículo 10, nós vamos falar assim, que essa revelação de Cristo, nós que não vimos ele pessoalmente, nós que não ouvimos ele pessoalmente, nós temos a revelação de Cristo em nós através do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é aquele que conhece as profundezas de Deus, que conhece o seu íntimo, que conhece o maravilhoso plano de redenção de Deus. Ele nos revela quando ele vem habitar em nós, né? Ele nos traz essa ideia, ele nos revela o plano de redenção de Cristo, o plano da cruz, de morte e ressurreição, nos trazendo salvação, a promessa de Deus que foi revelada por meio de Jesus Cristo e a nós por meio do Espírito Santo, a nós que não vimos pessoalmente a Jesus Cristo. Então, isso é o que diz o versículo 10. Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Cristo veio,
Aqueles que estavam lá viram, aqueles que estavam ao seu redor ouviram, e suas palavras penetraram em nosso coração e nos levaram a amar a Deus, nos levaram a desejar a Deus, né? Então é algo que se cumpriu em Jesus Cristo. No versículo 11, do versículo 11 ao versículo 13, é uma explicação de Paulo a respeito da revelação que temos de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo, né? Revelação de Jesus Cristo, do mistério de Deus, do plano secreto. Em algumas versões fala sobre o plano secreto de Deus, né? Então, ele está tentando explicar ali de uma forma mais clara por que nós temos esse entendimento. Ele, resumindo, ele está dizendo assim, olha, o Espírito de Deus conhece Deus, o Espírito do homem conhece a mente do homem, os pensamentos do homem. O Espírito de Deus conhece os pensamentos de Deus, conhece a mente de Deus. Só que nós temos o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus conhece a Deus e nós temos o Espírito de Deus, portanto, nós também conhecemos a Deus e o seu plano redentor. Conhecemos a Deus e nos é desvendado o plano secreto de Deus através de Jesus Cristo. E cremos nesse plano, né? E nós cremos através disso, nós cremos nesse plano, porque nós temos o Espírito de Deus, nós cremos que isso é verdade, né? E é lógico, né? Eu penso que Deus ele só nos revela coisas que nos é necessário ou coisas que Ele deseja revelar, né? O Espírito de Deus vai nos revelar o que nos é necessário e aquilo que Ele deseja revelar, né? Não é todas as coisas que nós vamos saber, não são todas as coisas que nós temos o conhecimento, mas o Espírito de Deus, o principal é a revelação da obra redentora de Cristo Jesus, né? Então nós temos esse conhecimento. E essas coisas são loucura para os homens. Por quê? Porque são coisas espirituais. Como eu já disse lá no primeiro vídeo, pensar que um homem morreu há 2000 anos atrás, né? E é a morte desse homem, que também era Deus, 100% homem, 100% Deus, né? Morreu lá atrás, e através da morte desse homem que morreu há 2000 anos atrás, aproximadamente 2000 anos atrás, isso me traz salvação hoje, os meus pecados estão limpos por causa desse homem que morreu lá atrás, é loucura, é uma coisa assim inconcebível, algo inimaginável. Então é loucura. Então essas coisas espirituais só discernem quem é espiritual, né? Isso que Paulo vai dizer ali nos próximos versículos desse capítulo 2. Coisas espirituais são para pessoas espirituais, né? Não há como você discernir com sabedoria humana, não há como você entender com o conhecimento, com o intelecto humano, né? No versículo 14, no versículo 15, essa continuação do 13, né? Fala sobre o homem natural. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O que eu percebo e que a gente pode falar aqui sobre três tipos de homens. Três tipos de homens. O homem natural, que é o homem não regenerado. Não entende o mistério de Deus, isso é loucura para ele, né? Como eu já disse nesse vídeo mesmo, é loucura. Falar sobre Deus, falar sobre Jesus Cristo, falar sobre o seu plano redentor, de toda a sua criação, falar sobre a criação, Adão e Eva, isso é loucura para aquele homem natural, para aquele homem que discerne através da sabedoria humana. Existe o homem natural e existe o homem espiritual. O homem espiritual é regenerado. É o homem regenerado, ele discerne as coisas espiritualmente. Ele consegue entender, ele consegue captar a mensagem de Deus espiritualmente. Mas também existe, aqui não está citando nessa passagem em específico, mas existe, além do homem natural, o homem espiritual, existe o homem carnal. É o homem regenerado, porém que vive como uma pessoa que não é regenerada. Ele até discerne espiritualmente algumas mensagens de Deus, alguns escritos de Deus. Porém, ele vive mais em função daquilo que as pessoas vão dizer a ele, daquilo que as pessoas acham dele, daquilo que as pessoas pensam ser loucura ou ser correto, isso beleza, isso é racional de se entender, aquilo não. Então ele discerne as coisas espirituais, mas porém caminha segundo as ideias dos homens, segundo aquilo que os homens falam para ele, né? Então, o versículo 14 e o versículo 15 é basicamente dizendo sobre isso. No entanto, o versículo 15 é difícil de você entender, pelo menos eu acho difícil de compreender, porque ele diz assim, na minha versão, que é a ARA, né? Almeida Revista Atualizada, diz assim, ó, porém o homem espiritual julga todas as coisas.
mas ele mesmo não é julgado por ninguém. É complicado de você entender essa passagem, né? E eu fui buscar em algumas outras versões para ficar um pouco mais claro o entendimento desse versículo. A que me deu, assim, a que me pareceu mais coerente, a que pareceu assim, mais convincente, mais coerente, foi a versão King James. A King James diz assim, olha, contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido, ou por ninguém é discernido. Ou seja, o homem espiritual, ele pode discernir todas as coisas espirituais, no entanto, às vezes é incompreendido, ele não é compreendido, porque ele é espiritual, então talvez sua mente, talvez o seu entendimento fique aquém daqueles que discernem naturalmente, ou até mesmo de um outro espiritual, né? A forma com que Deus fala comigo não é a forma com que Deus fala com você. A forma com que Deus fala com o outro não é a forma com que Deus fala comigo ou com o seu amigo. Então nós não podemos colocar Deus numa caixinha e falar, não, Deus só fala dessa forma, Deus só fala daquela forma. Deus se revela de diversas formas e existe a multiforme graça de Deus e isso é maravilhoso, né? Então nós temos que respeitar a forma com que Deus fala, né? E se você acha que não é Deus falando, meu querido, ore e peça para Deus revelar o teu amigo, peça para Deus revelar o teu companheiro, para que ele não esteja sendo enganado. Mas é difícil nós discernirmos e falar assim, esse cara está falando que é Deus falando, mas eu acho que não é. A não ser que você tenha uma revelação clara de Deus, falando, não, esse homem aí é do capeta, assim como, né, acontecia em Atos lá, vinha um cara falando, esse daqui não sei o que, e falava, e aí chegavam os apóstolos e falavam assim, olha, fica quieto, Satanás, aguenta aí, eu sei que não é o Espírito de Deus. Então, se você tem esse discernimento, amém, glória a Deus, e então repreenda. No entanto, se você não tem esse discernimento, devemos agir com cautela para não estarmos nos encontrando e lutando contra Deus, né? De repente o cara realmente tem uma direção de Deus, tem uma palavra de Deus e nós estamos lutando contra essa pessoa. No versículo 16, já o último versículo, outra citação de Isaías, né? Outra citação de Isaías, agora Isaías 40:13, diz assim, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? É uma citação de Isaías 40:13. E aí Paulo termina dizendo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Ao citar esse versículo, eu creio que Paulo estava concluindo toda a sua defesa do versículo 11 ao versículo 13. Tudo aquilo que ele estava concluindo, estava terminando aquilo que foi dito do versículo 11 ao versículo 13, né? Que nós temos o Espírito do homem conhece os pensamentos do homem, conhece a mente do homem, o Espírito de Deus conhece a mente de Deus, nós temos o Espírito de Deus, portanto nós temos a mente de Cristo também em nós. Então eu vejo que ele está concluindo o que ele disse do versículo 11 ao versículo 13, né? Só que eu quero trazer um outro entendimento aqui para vocês, né? Que eu percebi, que dá para se perceber, que ao dizer isso, temos a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo, né? Quando nós falamos nós temos a mente de Cristo, não estamos falando sobre conhecer os mistérios ocultos, né? Aquilo que está no universo, as coisas ocultas, aquilo que o universo esconde, aquilo que as profundezas do mar esconde, a criação, todas as coisas, o futuro, não que nós temos a mente de Cristo, então nós temos esse conhecimento de todas essas coisas. Algumas pessoas até podem ter, mas o entendimento não é esse, que agora nós temos a mente de Cristo, nós sabemos todas as coisas, né? Como realmente aconteceu, como realmente irá acontecer, né? Isso nos é revelado através da palavra de Deus. A interpretação cabe a nós, mas isso é revelado através da palavra de Deus. Mas às vezes a gente fica imaginando, tem outra vida em outro planeta, agora que eu tenho a mente de Cristo eu vou saber. Existe quantas estrelas no céu, existe quantos mundos, quantos planetas existem no universo, sabe? Então, se você tem a mente de Cristo, não é para você saber coisas ocultas que nenhuma pessoa sabe. A mente de Cristo, quando a gente fala sobre temos a mente de Cristo,
rapidamente me vem à memória Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, nós temos a mente de Cristo e nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Nós somos transformados pela renovação da nossa mente. A renovação da nossa mente vem através do Espírito de Deus em nós, né? Agora nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então, se você é uma nova criatura, você tem a mente de Cristo agora. Seja transformado por essa renovação. Seja transformado por essa mente. Essa mente de Cristo que transforme a sua vida, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Quando nós temos a mente de Cristo, é para que haja transformação em nós. E não para que nós venhamos a conhecer tudo que é oculto, o que o universo esconde, o que as profundezas do mar escondem, os anjos, os demônios, os principados e potestades. Sabe, às vezes nós temos essa ideia um pouco mirabolante ou espiritual demais, mas a Bíblia é clara em relação à mente. Nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Então, você tem a mente de Cristo, você é transformado por ela, você deve ser transformado por ela e você então irá conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Amém, meus queridos? Esse foi o estudo de 1 Coríntios capítulo 2. A partir de semana que vem vamos para o capítulo 3. Até o final deste ano, com a graça de Deus e a permissão dele, nós iremos estudar até o capítulo 8. Né, de 1 Coríntios. Espero que vocês estejam acompanhando, espero que estejam gostando, espero que isso esteja te fazendo se aprofundar em Deus. Né? Não é algo tão profundo, um estudo tão profundo da Bíblia, mas eu creio que é algo que pode nos revelar coisas novas. Né? Pelo menos para mim tem revelado muita coisa, espero que para você também. Então Deus abençoe você e até semana que vem.